Jack da Bike. Esse é o codinome do homem que violentou sexualmente 60 vítimas na capital do país e outras 15 em municípios goianos situados no entorno do Distrito Federal. Havia um padrão nos ataques. Sempre à noite, após as 23 horas, e selecionando mulheres que saíam de bares e boates. Diferente de outros agressores, Jack não deixava marcas ou ferimentos nas vítimas. Ousado, não se importava se as mulheres estavam sozinhas ou acompanhadas. E seu meio de locomoção sempre era uma bicicleta. O maior estuprador do Distrito Federal, Kleber de Jesus Rodrigues, o Jack da Bike, foi condenado a mais de 100 anos de prisão. Olá, sejam todos muito bem-vindos à Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque, tenho hoje aqui comigo a doutora Hannah Selton, o doutor Christian Costa, e nós vamos trazer aqui hoje o caso que ficou conhecido como Jack da Bike. Esse caso aconteceu ali na região do Distrito Federal e o Kleber de Jesus vitimou quase 70 mulheres e ele ficou conhecido como um serial estuprador. Mas eu já vou passar aqui a palavra para o nosso querido amigo criminólogo Christian Costa, que vai nos explicar que caso é esse caso horrendo, doutor Christian. Caso horrendo, concordo. Infelizmente, mais um caso de estuprador em série no Brasil. É uma preocupação que eu tenho com minhas pesquisas nos últimos anos, focar para entender o comportamento de agressores sexuais. Temos vários níveis de agressores sexuais no Brasil, temos pouco entendimento sobre eles, porque todo o material que a gente usa é um material estrangeiro, que é muito bom, muito significativo, mas não perpassa e não representa a realidade comportamental dos criminosos brasileiros. Então, eu tenho grande preocupação com o crime sexual. Então, esse programa de hoje demonstra a necessidade, primeira, de nós entendermos o processo decisório desses criminosos, desses estupradores em série, e a grande maioria, seja estuprador de vulnerável ou não, são em série, não vão se satisfazer com uma vítima apenas, por isso começam a agir em série. Temos que pensar também que ele foi preso em 2008, saiu, temos que pensar na questão da investigação policial, temos que pensar na reincidência criminal, temos que pensar nas vítimas. Como é que fica a vítima que recebe uma pena perpétua de sofrimento? Então, acho que o programa de hoje ele é muito pertinente para refletirmos sobre todas essas questões. Exatamente como o doutor Christian falou, doutora Hannah, essas vítimas, elas existem, e elas, infelizmente, passaram talvez por um dos piores traumas da vida delas, Elas foram violentadas. E quando a gente pensa na estratégia policial para capturar um criminoso como esses, e a gente entende a dificuldade, porque não é fácil, A gente está falando que muitas vezes as vítimas, elas não conseguem nem ir a uma delegacia de polícia. Elas não conseguem nem denunciar. Então, eu vou pedir para a doutora Hannah explicar para a gente, inclusive, a importância da vítima. Por mais difícil que seja esse momento de revitimização, porque infelizmente a vítima precisa passar por isso, senão não existe uma maneira de capturarmos agressores sexuais como esse monstro, que é o Jack da Bike. Exatamente, Carla. Por mais que pareça que a gente está se repetindo, a polícia precisa de informações para trabalhar. Então, a denúncia da vítima é muito importante. Por mais que ela tenha medo de como vai ser esse acolhimento, do que as pessoas vão pensar, as vítimas precisam denunciar. Cada vez mais o número de crimes sexuais aumenta. Ainda não se sabe se foi o número de crimes que aumentou ou se foi o número de denúncias. Mas a gente precisa que as vítimas denunciem, a gente precisa do máximo de detalhes possíveis para que essas pessoas possam ser procuradas e também para que essas vítimas possam ser acolhidas. Elas precisam de acolhimento, elas precisam de auxílio médico, auxílio psicológico, elas não merecem sofrer sozinhas dentro de casa, sem ninguém saber. Elas têm direito a essa voz, então a denúncia é fundamental.
Quando a gente escuta, né, e vocês escutaram a entrevista do delegado, Dr. Sérgio Baltzner, que comandou aí as investigações ao longo de vários anos para tentar descobrir quem era esse agressor, fica nítido a questão, e de novo a gente vai falar aqui do perfil do criminoso, porque o que me parece é que eles não tinham ali ainda, eles tinham as informações que as vítimas passavam, é um homem moreno, de estatura mediana, muito magro. Quer dizer, a gente tinha as características físicas desse agressor, mas a gente não tinha as características que eu acho que são as mais importantes, que é por que é que ele cometia os crimes, quem eram essas vítimas. Entende o que eu estou falando? É a questão do seu perfil criminal, quando a gente fala tanto da importância desse banco de perfil criminal. E eu lhe pergunto, se esse trabalho tivesse sido feito ali conjuntamente com a polícia, porque a vítima, quando ela vai denunciar, ela denuncia para a autoridade policial, né? Então, o investigador vai conversar com ela vai fazer um motivo, o delegado possivelmente vai conversar com ela, tudo mais, mas não seria necessário que essa equipe tivesse o apoio, né, de psicólogos forenses para poder extrair informações que são importantes para a investigação? Exatamente, eu concordo sim. Não só eles, mas como todas as delegacias no Brasil deveriam ter o suporte de perfiladores. Essa palavra perfilador, nós falamos muito aqui no programa, eu falo muito, eu reproduzo isso, não só no programa, mas nos cursos que eu ministro, etc. Eu julgo muito importante termos esse perfil comportamental criminal. Porque, nesse caso, nós tínhamos um jovem que agiu por basicamente uma década, vitimou mais de 50 mulheres, são mais de 50 mulheres com a vida, o desejo é que não, mas praticamente destruída, em amplo sofrimento, com estresse pós-traumático, com crenças disfuncionais relacionadas a tudo que elas sofreram, o horror que elas sofreram. Então imagina que junto com essas mulheres, as famílias também sofrem. Então são vítimas primárias e secundárias. Então você pode multiplicar isso para mais de 200 vítimas entre primárias e secundárias. O crime de estupro ele faz isso. Esse rapaz, ele age por uma década e ele age de uma forma extremamente confortável. Ele tinha total controle da cena do crime, ele tinha controle do movimento da polícia, até porque ele era um dos informantes, ele tinha uma relação de proximidade para saber as dinâmicas, quantos trabalhavam, quem estava investigando, os melhores horários. Ele optava, inclusive, por agir à noite, né, na saída de baladas, de festas, seguia essas mulheres, não interessava se elas estavam sozinhas ou acompanhadas. Então, me chama a atenção o grau de controle dele, a ousadia. E essa ousadia ela é misturada com um aspecto de frieza emocional. Então, o que eu percebo é um indivíduo com processo de amadurecimento criminal, ele vai evoluindo, ele tem uma zona de conforto, ele age de uma maneira até curiosa, né? O Jack da bike, ele age com uma bicicleta. Então ele tem, acho que 1, 2 bicicletas e vai ali revezando essas bicicletas e vai entrando ali nos becos e ruelas da cidade, se desvencilhando, quase se disfarçando perante a estrutura geográfica da cidade para conseguir encontrar essas vítimas. Ele pegava essas vítimas em ambientes que outros, que terceiros estavam, mas a maneira que ele colocava elas na bicicleta parecia que conhecia. É uma cena comum aqui em São Paulo, em qualquer lugar, você vê 2 pessoas numa bicicleta, né? Alguém levando o outro, dando uma carona, o outro não quer andar e leva e ajuda, etc. É muito comum, não é incomum uma cena como essa. Ele sabia, ele tinha esse controle, ele dizia que estava armado, ele ameaçava. Eram mulheres muito jovens que queriam voltar para casa, que tinham medo de morrer, por isso obedeciam. Algumas pessoas, normalmente,
Isso eu já ouvi na minha presença dizer, não, se fosse comigo, eu gritaria, eu fugiria, eu lutaria. Não. Então, porque você não viveu uma situação real. Então é muito fácil a gente estar sentado atrás de um computador fazendo comentários e dizendo eu não seria vítima de um Jack da Bike, de um maníaco de Guarulhos, de um maníaco do parque, de um psicopata, de um serial killer, de um abusador. Seria. Tanto que muitas foram. Obviamente tem um perfil específico que eles buscam. Então, ele tinha conhecimento do local, ele tinha conhecimento das pessoas e sabia como abordar. Porque a forma que ele abordava era rápida, ele envolvia a vítima, levava para um lugar afastado do ermo e lá cometia o crime de estupro. O movimento dele, o processo decisório dele, que chamamos também de modus operandi, mas eu prefiro falar em processo decisório, dentro desse processo decisório dele, ele tomava algumas atitudes. Desde o controle do que ele falava, do que ele desejava, como ele se vestia, ele cobria o rosto. Então, ele tinha decisões antes, durante e após o crime, ainda ameaçando essas vítimas. Ele não usava, segundo o depoimento dele na delegacia, ele não usava preservativo. A polícia, em algum momento, acreditou que ele usava. Ele dizia que não, que ele sabia exatamente quando ejacularia e tirava para não deixar material genético. Então, olha o controle dele. A forma que ele falava, ele não batia, ele não cortava, mas ele foi evoluindo na violência verbal, chegou a atirar numa das vítimas, então ele já estava evoluindo para sair de um criminoso serial para um serial killer, para ser um assassino serial. Então, que bom que a polícia conseguiu, enfim, prendê-lo. Então, eu acho que a polícia faz um bom trabalho e não nos cabe, Carla, simplesmente criticar o trabalho da polícia porque demorou tanto. Porque não é uma culpa, ou a culpa é da polícia do DF, de Goiás ou de qualquer local do Brasil, por não pegar criminosos que agem dessa maneira de forma serial. Nós temos criminosos seriais que vão matar, que vão estuprar, que vão roubar. Então, toda vez que eu cometo um crime, mais de 2 vezes eu tenho um ato serial, não só no assassinato, mas no crime de estupro, que é o grande fenômeno, que é o grande problema no Brasil, na minha forma de enxergar esses casos. É importante que esses policiais não só sejam treinados, porque eles são muito experientes, são muito bons. O contato que eu tenho com delegados e investigadores são pessoas do norte ao sul, de extrema qualidade, indivíduos assim dedicados, que se dedicam diuturnamente para resolver esses casos. Mas é importante que, um caso desse resolvido, esses dados sejam coletados, e aí não é mais obrigação da polícia. Então, quando a gente fala de um banco comportamental criminal, é nós pegarmos, por exemplo, todo o processo decisório desse rapaz, que foi apelidado de Jack da Bike, e ter isso num banco de dados. Carla, em 2008, 2009, e agora especificamente em 2010, eu fui chamado, né, não vou entrar em detalhes, mas aqui no interior de São Paulo, na cidade de Mogi Guaçu, para colaborar, para entender o comportamento de um estuprador que também não havia sido preso na época, que ele agia muito parecido com esse rapaz. A forma de agir, a descrição das vítimas, eu cheguei a conversar com algumas vítimas na condição de psicólogo, de perito, e chama atenção quando eu ouço os relatos desse caso de Brasília, eu ouço os relatos e revi os relatos daquilo que eu participei aqui no interior de São Paulo, como são parecidos. Se nós tivéssemos um banco de dados já mapeando o comportamento, saberíamos se seria o mesmo agressor ou não. Então, olha a importância disso. É o mesmo grau de importância para um banco de DNA. E aí você pode me perguntar, mas era ano 2002, 2004, 2006, 2010, tem muito tempo. Não, os americanos, os canadenses fazem isso desde os anos 60, 70. Então não é recente, então já estamos muito atrasados. E esses dados daquela época, estamos em 2023, 20 anos depois do início dos ataques dele, e continuamos sem ter bancos comportamentais
no Brasil. Então, eu me pergunto, esse indivíduo, ele vai sair. Daqui a pouco ele sai. Outros criminosos em série, assassinos em série, também irão sair. E nós não temos ainda o entendimento técnico-científico do processo decisório. Quando ele chega numa delegacia, e muitas dessas entrevistas oitivas são gravadas, é um momento muito específico do que ele fala. Ele fala menos, ele mente, ele engana, ele se protege, ele tem um direito constitucional, normalmente a gente diz isso aqui, ele tem um direito constitucional de se manter calado, de não produzir provas contra si. E se tiver com advogado, ele vai ter uma orientação jurídica em relação a isso. Então, o que eu chamo a atenção é esses dados que estão nos inquéritos não são suficientes para a gente entender esses comportamentos. Nós precisamos ter uma força-tarefa técnico-científica de profissionais da psicologia, da psiquiatria, do direito e de áreas afins para fazer esse mapeamento. E repito, esse mapeamento não é um processo de psicodiagnóstico dessas pessoas, não. É para entender o processo decisório, por que tomar aquela decisão naquele dia, naquele horário, naquela área, para a gente se familiarizar com esse tipo de criminoso. Não adianta eu simplesmente pegar artigos científicos e livros do que foi produzido em outros países, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, que são profissionais excepcionais, mas lá eles fizeram o dever de casa deles. Nós não estamos fazendo o nosso aqui, salvo alguns estudos muito específicos de gente muito boa no Brasil dessa área que vem pesquisando. Mas essas informações não são combinadas, não são associadas às secretarias de segurança e de administração penitenciária, não é ligado ao Ministério da Justiça, ao antigo Departamento Penitenciário Nacional também não tem esses dados, e esses indivíduos continuam agindo. Então, um rapaz como esse, tem outros, tem centenas desses, infelizmente, e ele vai sair, e dificilmente ele não vai cometer esse crime novamente, pelo grau de impulsividade, pelo grau de descontrole comportamental naquele momento, isso leva a crer que isso pode voltar a acontecer. Ele tem um controle, ele sabe como agir, ele sabe como se autopreservar até a hora de se satisfazer e de efetivamente manipular e abusar da sua vítima. O Dr. Christian trouxe aqui uma discussão bastante importante em relação ao caso do Jack da Bike. E, doutora Hannah, a gente tem eu acho que um desafio maior. Quando a gente fala no nosso país, o Brasil, ele não é um país pequeno. Ele é um país de dimensão continental. Ele é muito grande, ele é muito extenso e ele é muito diverso. E a gente sabe que criminosos seriais, eles, na grande maioria das vezes, eles caminham, né? Eles vão para outros estados, porque eles também estão fugindo, né? Ali dos olhos da força policial. A gente vê muito isso, inclusive, né, nos grandes casos americanos. Aí vamos pegar Ted Bundy, a gente pode pegar o Gacy, o Night Stalker, todos eles. Eles agiram em várias áreas diferentes. Eles caminhavam, né? A polícia estava chegando aqui, ele estava indo para outro, para que ele não fosse descoberto. O que acontece? Só que lá, é o que o Dr. Christian colocou aqui muito bem, existe hoje todo um trabalho, né, de psicologia forense, de perfilamento de criminoso. A criminologia lá está muito avançada. E a gente tem um problema aqui no Brasil que ainda é maior. Muitos casos continuam sem solução. Ou seja, além de você ter a vítima em sofrimento, e quando a gente fala num estuprador, né, que a coisa que a vítima mais quer é que aquele agressor seja preso, porque ela nunca sabe se ele pode voltar para cometer o mesmo crime com ela, né? A gente já conversou aqui com várias mulheres que o maior pavor é ter que saber que aquela pessoa está solta e ainda não foi presa. E aí o que o Dr. Christian muito bem trouxe aqui, temos um caso aqui na região de Mogi Guaçu com várias vítimas que também sofreram violência sexual, que não tem o seu agressor conhecido e tampouco preso e condenado.
eu vou te fazer uma pergunta que é o seguinte, o que na sua visão poderia ser feito, né, para que a gente pudesse caminhar num trabalho conjunto? Porque não adianta tanto esforço da Polícia do Distrito Federal para prender esse agressor se ela não consegue estar se comunicando e passando informação para as outras polícias. Porque o que eu sinto é isso, todo o trabalho fica só naquele pequeno quadradinho, né? E a gente está falando de um país gigante. Exatamente. Isso me chamou muito a atenção estudando os processos, porque não é nem a questão de não haver uma integração entre as polícias do Distrito Federal e de São Paulo, mas não tinha comunicação nem entre as delegacias no Distrito Federal. Eram várias pequenas localidades, as cidades satélites, ele ia atacando e uma delegacia não sabia que a outra tinha o mesmo tipo de denúncia. Então precisa haver uma integração o mais urgente possível, com a maior região possível, porque ele atacou por 9 anos. Ele atacou muito tempo. Muito tempo. Ele começou, a princípio, em 2002, não se sabe se houve algum ataque antes, mas entre 2002 até ser preso em definitivo em 2011. Foram 9 anos. Só se teve a ideia de que era a mesma pessoa em 2006. Então foram pelo menos 4 anos com ele atuando, atacando, sem que tivessem concluído, ok, estamos lidando com um estuprador em série. Então essa integração ela precisa ser feita o mais rápido possível e a gente precisa ter dados muito concisos, muito coesos para conseguir trabalhar. Esse é um caso que faltou não só um banco de perfil comportamental, mas também não tínhamos um perfil genético na época. Que a genética forense também faz um trabalho incrível, a gente tem profissionais ótimos, mas na época isso ainda não estava sedimentado. Hoje nós já temos. Mas a gente precisa desses dados, a gente precisa dessa integração o quanto antes para que essas vítimas consigam ficar tranquilas, né? Quando a gente viu a entrevista com uma das moças, ela fala, ela foi caminhando quando ele já tinha dito para ela ir embora, ela passou pela frente da casa dela e ela seguiu andando porque ela tinha muito medo que ele ainda estivesse seguindo ela e ele visse onde ela morava. Então, era um medo absurdo, ela tinha medo de entrar em casa. Então, até que saia a prisão dessa pessoa, essa vítima vive com medo. Ela vive em pânico. É um estado de alerta permanente. Ou seja, e é assim, porque para mim isso, a gente que trabalha com isso já há tanto tempo, né, nessa área de jornalismo investigativo, chega às vezes a me chocar de nós não termos avançado nessa questão, né, de termos esse banco comportamental. Porque isso é fundamental. A gente copia tanta coisa dos americanos, né? Por que a gente também não copia o que é bom, o que deu certo? E é comprovado que isso deu certo. Porque o banco de perfil genético, ele é a prova, vamos dizer, aquela que é para gabaritar. Tá aqui, não tem como ele dizer o seguinte, não, eu não estava lá, não, teu DNA está lá. Então, não tem como você dizer que não estava lá. Mas quando a gente está em busca do determinado agressor, do determinado criminoso, a gente ainda não sabe quem ele é. Principalmente nos casos desses agressores sexuais, que você precisa que a vítima vá denunciar, que você precisa que seja colhido material genético. Você precisa que a vítima consiga falar, porque muitas vezes a vítima não consegue falar. Ela está em estado de pânico, estado de choque, né? Ela sofreu uma grande violação. Então, assim, é o mínimo, né? Que assim, a gente quer tentar avançar em tantas coisas e está travado em algumas aqui. Porque se aqueles agentes policiais tivessem essas informações, você acredita que o processo, doutor Christian, teria sido talvez menor, o processo de captura do Jack da Bike? Seria mais rápido, sim, com toda certeza. Mas o pior de tudo isso, Carla, é usar esse caso como pano de fundo e dizer que continua acontecendo.
Então imagina esse Brasil gigante de dimensões continentais, com centenas de cidades, capitais, cidades menores, de médio, de pequeno porte, com criminosos sexuais agindo, de norte a sul, e com características muito específicas, e agindo, ele pegava vítimas desconhecidas, ou que conhecia à distância, ou que perseguia, ou que se sentia envolvido. Mas a grande maioria dos crimes de natureza sexual são pessoas conhecidas e muitas vezes dentro de casa. Mais de 60% desses casos, as nossas pesquisas individuais demonstram isso. Então, imagina que ele, por ser serial, ele tem uma área específica, ele pode modular essa área geográfica, ele pode tomar novas decisões, ele pode amadurecer criminalmente, e ele estava, no meu entender, evoluindo para matar. Ele estava evoluindo para isso. Então a polícia foi muito feliz de conseguir, né? Então a angústia deles naquele momento era de resolver o caso. Eu tenho certeza que nenhum policial ali estava em paz até que ele tivesse preso, mas durou muito tempo isso, eu tenho certeza. Se eles tivessem mais informações de bancos comportamentais, eles teriam utilizado isso e teriam agido de forma mais rápida para chegar nessa pessoa. Porque a grande diferença também do banco comportamental, Carla, além dos dados que eu preciso para entender o processo decisório desses criminosos, ele acelera a chegada da polícia nessas pessoas, diminui o número de suspeitos, eu consigo entender pela área geográfica, fazer uma triangulação, se esse rapaz ele se diverte, tem lazer perto, se ele trabalha ou se ele mora. Então, é uma triangulação internacional que é usada, e quando a gente reproduz essas pesquisas em casos que a gente atuou no Brasil, isso é uma coisa que bate muito, essa triangulação dessa área. Pode ser maior ou menor, não tem uma regra de tantos metros com uma régua, não. A gente tem uma ideia de funcionamento dessa pessoa, porque cognitivamente, indivíduos que cometem esses crimes precisam de uma certa segurança, nem que seja uma pseudo-segurança. Isso chamamos de zona de conforto. Ele agia numa área de conforto para ele. Ele sabia onde ele deveria ir, a rua que ele deveria descer, aonde era ermo, aonde ele não seria impedido imediatamente, né? Não chegaria ali uma família, não chegaria uma viatura, ele sabia onde agir. Tanto que ele agiu tantas vezes por tantos anos. Ele teve muito sucesso até ele ser preso. E ele colaborava, ele era o informante da polícia, ele conseguia perceber o movimento, talvez até saber se havia um suspeito, que tipo de suspeito, como agia esse suspeito. Mas, em questões comportamentais, inconscientemente a gente se trai também. Então, por mais que ele tivesse essas informações, alguns padrões comportamentais iriam se repetir obrigatoriamente na cena do crime, por mais que ele tentasse camuflar esses comportamentos. E aí entra o processo inconsciente na cena do crime também, que a gente não pode negar. Mas seria importante na época, e o pior, é importante agora, Carla, a gente continua não fazendo isso, a gente continua sem ter esses dados, e esses indivíduos, especificamente os criminosos sexuais, continuam agindo com muitas vítimas e ainda não temos pleno entendimento dessas áreas de conforto. E aí vou fazer uma pergunta agora aqui para a doutora Hanna. Ele é um criminoso ousado, não é? Bastante. Porque ele vivia dentro da delegacia. Eu fiquei um tanto quanto abismada, o delegado nos contando que ele era um informante. Eu vou até pedir o trechinho da entrevista do delegado, que ele conta, né, que o Jack frequentava, ele era muito solícito, ele ajudava a polícia. Vocês, o Kleber, ele frequentava a unidade policial porque ele era informante dos policiais. Inclusive, ele tinha um apelido que era Vascaíno, e ele era muito bom na parte da informação. Na parte da informação. E aí, um policial aposentado que eu conversei, depois que o Kleber foi preso, ele perguntou como é que estava o livro que eu estava escrevendo. Esse policial, ele falou, olha, ele tinha informações muito boas. E eu acredito que, na minha cabeça, como delegado de polícia, na verdade, ele dava informações muito boas
para poder conviver no meio dos Para policiais. saber se alguém tinha informação sobre ele. Doutora Hanna, a gente escutou aqui o doutor Sérgio contar essa parte, né, que é estarrecedora. Ele não é uma pessoa burra, ele é uma pessoa inteligente, correto? Com certeza, ele tinha um planejamento muito bom. Ele pensava na roupa que ele ia usar, que ele tinha que usar uma camiseta maior para já conseguir se limpar, se cobrir. Ele era muito inteligente, muito articulado. Me lembrou até um pouco o Ed Kemper. O Kemper também tinha essa boa relação dentro da polícia, ele conseguia saber como as investigações estavam sendo conduzidas. É um pouco aquilo de manter os inimigos bem perto para saber o movimento deles. E assim, e é ao mesmo tempo, né, doutor Christian, que essa ousadia dele, eu vou lhe fazer uma pergunta, né, e é lógico que a gente vai trabalhar na área da axiologia. Você acredita que, porque assim, ele cometia crimes hediondos, severos, e estava ali no limite de ser pego. Estar dentro da delegacia, lógico, ele queria informação, mas não tinha algo a mais? Ele não queria mostrar que ele tinha um grau de superioridade ali? Eu estou no controle, enquanto vocês estão me procurando, eu estou aqui, embaixo do nariz de vocês. Exatamente. O criminoso sexual pratica um crime pseudossexual. Parece contraditório isso, mas não é. No crime sexual, o mais importante não é o sexo, é o controle e o domínio. Então, todo esse jogo, essa articulação que ele tinha de manipular, de controlar, das suas ordens serem seguidas, faziam parte de um roteiro comportamental que lhe gerava prazer, que lhe gerava satisfação e fazia parte do conjunto da obra do que ele tinha como ganho. Então, criminosos sexuais agem dessa forma. Muitos, às vezes, nem têm ereção, nem conseguem penetrar as vítimas, outros sim, obviamente que sim, no caso dele sim, mas não é a prioridade. A prioridade é o domínio da cena, a prioridade é humilhar a vítima. Então, pelas características da forma que ele falava, as ordens que ele dava, ele era extremamente sádico. E por que eu uso a expressão sádica? Eu uso a expressão sádica dentro de um componente parafílico, porque o sadismo é uma das parafilias, como tantas outras. E ele, por dar a ordem, causar humilhação nessa vítima, ele tinha satisfação com isso. Então, crime pseudossexual não precisa do sexo em si, o sexo é um meio, o sexo é um veículo para ele chegar a um determinado local. E isso ele fazia, não só ele, como a maioria dos criminosos sexuais. Por isso que há uma grande discussão, bom, vamos pegar os criminosos sexuais e castração química. Não adianta, porque ele vai controlar, ele vai dominar e vai abusar de outra maneira. Não é uma questão simplesmente hormonal, é uma questão comportamental, com bases biossociais muito específicas, muito longas, com bases evolutivas. Eu defendo a ideia que esses indivíduos têm um repertório comportamental, não é um quadro patológico. Imagina, Carla, que quando a polícia e os policiais narram isso, quando vão no emprego dele, no trabalho dele, há até um movimento ali de proteção para falarem, não, jamais é uma pessoa boa, é um bom trabalhador, uma pessoa amiga, é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Muitos criminosos em série, quando são descobertos e presos, familiares, parentes, vizinhos dizem que são pessoas acima de qualquer suspeita. Então, por isso que eu digo que a maioria desses indivíduos, eles não têm um quadro psicopatológico, eles têm um quadro disfuncional, eles têm uma maturidade criminal, isso é um repertório comportamental. Das muitas opções que nós temos enquanto humanos de agir, temos repertórios e vamos escolher a partir de tratativas culturais, genéticas, éticas e morais, tomar decisões diárias. A gente toma a decisão da hora que a gente acorda à hora que a gente dorme. E no meio do caminho, podemos tomar decisões criminosas, que é o caso dele. E aí, ele
fez muitas vítimas, mas infelizmente ele não foi condenado por todas as vítimas que ele fez. Isso é um outro grande problema, né? Que é a questão de você conseguir linkar o crime que essa vítima sofreu a esse determinado agressor. Fica fácil quando você encontra o DNA, que aí você tem o famoso deu match, né? Tá aqui, não dá para ele dizer que não foi ele, porque foi encontrado o material genético dele. Quando você tem uma prova que é uma câmera, uma prova que ele, né, foi filmado, enfim. A grande maioria das vítimas não conseguia vê-lo completamente, porque muitas vezes ele atacava a vítima de costas, ele falava para não olhar para ele. O que as vítimas contavam era a história da bicicleta. Mas aí eu vou pedir para você explicar que isso é muito complicado, porque uma bicicleta também não incrimina aquela determinada pessoa, correto? Então tem todo... Como é esse trabalho para você poder, de fato, colocar o Jack da bike, né, que é o Kleber, dentro da cena do crime? É praticamente um quebra-cabeça. Você precisa pegar todas as peças e ir juntando até aquilo fazer um sentido. Porque ele tinha um extremo cuidado para não deixar o material. Ele não era encontrado esperma, ele não entrava em nenhuma maneira de luta, então ele não deixava tecido embaixo das unhas, ele sempre colocava numa posição para que as vítimas não enxergassem o rosto dele. Mesmo quando colocava na bicicleta, já era numa posição que elas não conseguissem ver. Chegaram a especular que ele até se depilasse, porque não conseguiam encontrar pelos. Ele nega, mas não foi encontrado. Então, ele tinha muito cuidado com a questão do material genético. O que entregou ele foi o perfil comportamental. Ele chega a mudar a área de atuação dele, mas ele não muda como ele atua. Ele vai para outra cidade onde ele peca. Na revista das vítimas, ele tinha esse hábito. Antes de abusar, ele revistava as moças. Então ele muda a zona de atuação, mas ele peca na revista de novo. E a gente já viu vários casos que as pessoas se apegam que a zona de conforto vai ser onde ele mora. Não necessariamente, tanto que ele migra, mas o que pega ele é no comportamento. Então, a polícia, toda a equipe de investigação precisa montar esse quebra-cabeça. Por cada detalhe, é um detalhe de uma roupa, de uma abordagem, também, claro, da bicicleta, mas são todos esses detalhes que não são aleatórios. Eles vêm de todo um perfil, até de uma crença dele, para chegar nesse final, nessa conclusão. E aí, tem um pedacinho aqui da entrevista, que é da investigadora Eula, que ela conta, né, como é que foi a prisão do Jack, né, como eles prenderam. Vamos assistir. E como foi prendê-lo? A gente, Eula, estar com ele preso? Olha, foi um triunfo, sabe? Foi uma alegria, porque, assim, foi nem sei te falar o que foi, sabe? A nossa equipe, a Socorro, porque a Socorro, eu entrava e saía para a delegacia, né? E a Socorro trabalhou em todos esses anos com todas as vítimas, incluindo a primeira, a minha irmã, né? Que até hoje ela não me perdoa, porque eu não chamei para prendê-lo junto com a gente, mas assim, foi aquela correria para ele não fugir, porque ele já estava preparado para fugir, porque nós fomos na casa dele, né, na casa da mãe dele, então ele sabia que ia ser preso. Então, assim, foi um triunfo, Agora, sabe? Um triunfo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, gente, Eula. Quem é esse Kleber? Ele era casado, tinha filhos, ele era uma pessoa... Porque o doutor Sérgio falava assim, Carla, ele era uma pessoa comum.
Ele não Sim. deixava suspeitas? Olha, o Kleber era casado, pai de, não sei se 5 filhos, todos pequenos ainda. Eu não eu conheci no fórum, mas eu não me recordo da esposa dele. Mas ele era casado, era funcionário de uma empacotadora de trigo no Gama, lá no setor de indústria do Gama, funcionário modelo, né? Funcionário modelo, inclusive nós fomos tentar ver se conseguíamos prendê-lo no local de trabalho e fomos hostilizados, inclusive, pelos colegas dele. Ah, a polícia porque é pobre, porque é negro, porque é um pai de família que não tem nada a ver, né? E foi quando eu conversei com o gerente dele, mostrei as ocorrências e mostrei os laudos. Eu falei, não, nós não estamos aqui assim porque nós achamos que é o Kleber, não, nós temos certeza que é ele, e nós vamos prendê-lo. Né? Ou seja, ele Então, tinha uma assim, máscara social, não é isso, Agentiela? tinha uma máscara social e assim, uma pessoa, um homem franzino, humilde, muito articulado, Kleber muito articulado, eu conversei com ele muito tempo, ele levou quase que mais de 10 horas para confessar, né? Ia para a cela, voltava da cela, chama o Kleber, traz na minha sala, vamos conversar. Eu usei, inclusive, o perfil que a Casói fez dele para conseguir a confissão, porque no perfil ela coloca as informações úteis para um futuro interrogatório, né? E uma das informações é apelar para o cavalheirismo. Doutor Christian, a pergunta que não quer calar e a pergunta que a grande maioria das pessoas faz. Como é que o Jack conseguia, porque ele tem tem vários Jacks ali. Ele tem o Jack, que é o Jack dentro de casa, porque ele tinha uma família constituída. Ele tinha o Jack, que era o Jack do trabalho, onde, né, as pessoas não acreditavam como ele fez isso, ele era uma pessoa boa. E ele tinha esse outro Jack, que era o Jack criminoso, estuprador serial. Como é que ele conseguia, né, se camuflar tão bem? Porque ele enganou muita gente, muito tempo, ele enganou a polícia. Nitidamente, a gente percebe que ele tinha um controle sobre tudo. Ele tinha um controle no trabalho, em casa, com a vítima, inclusive no ambiente policial. Explica um pouco isso para a gente, como é que ele conseguia isso tudo? O nosso mestre aqui da psicologia. É a persona. Na psicologia analítica junguiana, chamamos isso de persona. Nós temos um procedimento, uma maneira de agir e reagir socialmente. Todos nós temos. Então, todos nós temos disfuncionalidades, fraquezas, inseguranças, temos a nossa sombra, temos as nossas inadequações comportamentais, nossas fragilidades e nossos delitos. O delito pessoal, o delito contra a honra. Nós temos uma sombra, nós temos um lado mal. Resumindo tudo, nós temos o mal dentro de nós. Todos, sem exceção. Mas esse mal, nós aprendemos que não pode se manifestar de qualquer maneira, em qualquer momento. Então, ao longo do processo sócio-histórico, a gente desenvolveu personas, que são comportamentos, máscaras sociais, das quais a gente vai se apresentar. Na faculdade eu tenho um comportamento assim, no ambiente do esporte eu tenho um comportamento assim, no ambiente de trabalho eu tenho um comportamento assim, em casa eu posso ter outro. Com meus parceiros afetivos eu posso ter outro, e com meus parceiros no crime eu vou ter outro. Então, são personas, são maneiras de funcionar. E a persona social dele funcionava muito bem. Repito, como agora eu falei, quando a polícia chegou, narrativa da própria polícia do DF,
que no ambiente de trabalho protegeram, falaram bem dele, até quase se insurgiram contra os policiais que ali chegavam. Então, demonstra a efetividade dele no mundo de maneira geral. Socialmente, ele era extremamente adaptado. Por isso que eu digo que esses indivíduos não são doentes. Mas, na hora que eles querem agir inadequadamente, eles escolhem, eles planejam o que eu quero, como eu vou me satisfazer, de que maneira eu vou me satisfazer. Eu tenho que ter um local, eu tenho que ter uma vítima, eu tenho que ter uma ação. São muitas decisões, são muitos obstáculos que eu tenho que ultrapassar para estuprar uma pessoa. Então ele ultrapassava tudo isso. Nesse momento, era uma outra persona, era uma outra máscara. Então já não era daquele gentil funcionário, mas era de um homem agressivo, manipulador, que intimidava e ameaçava a vítima e a estuprava. Então, esse é um comportamento que ele tinha naquele momento e depois voltava para a vida normal dele. Então, isso que eu chamo de processo de amadurecimento criminal, ele tinha esse repertório comportamental criminal para aquele momento especificamente. Depois ele mantinha novamente a persona dele. E doutor Richard, é o seguinte, quando a gente pensa, né, nesse caso, nesse criminoso, ele tinha uma família, ele tinha filhos. Então, nitidamente, ele se relacionava com a mulher dele. Porque senão ele não conseguiria ter filhos, né, com aquela determinada mulher. Ele conseguia, né, se esconder nessa persona, porque a própria família não imaginava que ele fizesse o que ele fazia. Mas quando a gente pensa, né, num serial aí estuprador, e a gente entende essa questão do poder, né, mas ele tem entendimento que ele coloca dor e sofrimento para aquela vítima? Ele é capaz de entender isso? E ele sofre com isso, ele não sofre? O sofrimento da vítima aumenta, inclusive, vamos dizer, né, o desejo por mais e mais estupros. A minha pergunta, o que está mais em jogo? É o sofrimento? É o poder? Porque me parece muitas vezes que o próprio ato sexual em si nem é o mais importante. Você mesmo falou, não adianta fazer a castração química, né? A gente está vendo agora, nos dias de hoje, o estupro virtual. A pessoa não precisa nem, né, ela pode estuprar outra por uma tela de computador. O que é o poder, é o sofrimento? O que dá essa compulsão? É tudo. São várias coisas. O comportamento é algo de mais complexo. Falar em comportamento humano, Carla, às vezes, até a gente falando aqui, parece que a gente está reduzindo para explicações e palavras muito específicas, mas não é. O comportamento é algo de extrema complexidade. O comportamento humano, ele perpassa milhões de neurônios, ele perpassa órgãos, ele perpassa um coração pulsando, um cérebro funcionando, bioquímica, eletricidade, emoções, razão, funções cognitivas, um cérebro que precisou de 6 milhões de anos para evoluir, regras morais. São milhares de coisas que perpassam a decisão e o comportamento humano. Nós observamos que mesmo com o advento da tecnologia, nós continuamos, enquanto espécie, cometendo os mesmos crimes de sempre. Então, quando você diz, mas esse indivíduo ele se preocupa com o outro, se se preocupasse, ele não faria. Né? Se ele se preocupasse, se ele tivesse afeto, se ele tivesse consideração pela vítima, não teria uma segunda, uma terceira vítima. Talvez houvesse uma primeira, mas uma segunda, uma terceira, uma 10ª, uma 20ª e uma 30ª, com certeza não. Então, isso já responde. Ele não tinha essa empatia, ele não se preocupava. A prioridade era o prazer dele. Egoicamente o prazer dele. Estruturalmente ele agia para se satisfazer. E para isso, e eu volto ao que eu disse antes, ele tem que ter decisões. Aí entra o processo decisório. Para eu conseguir isso, para eu pegar esse copo d'água, eu tenho que esticar a mão esquerda, eu tenho que fechar a mão, eu tenho que jogar meu corpo para frente para chegar mais perto, eu tenho que levantar, músculos são acionados e Mas tudo isso aconteceu por causa de uma motivação, que é a sede.
Então, a partir da minha sede, eu tenho que ter todo um planejamento que é automático para beber água. E para ele é a mesma coisa, para esses indivíduos é a mesma coisa. Eles têm a motivação de querer o prazer e já agem automaticamente para satisfazer aquilo que gera essa sede criminosa neles. Nesse caso, era uma sede de estuprar, de agredir, muitos de matar suas vítimas. E eu entendo que ele estava evoluindo para matar as vítimas também. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para a nossa amiga. Quando a gente fala em serial, né, pode ser em serial killer, serial estuprador, um criminoso em série, a gente consegue, né, enxergar a polícia avançando, né, porque a polícia é, vamos dizer, é a primeira coisa que todos nós vamos correr, né, quando estamos em perigo. A gente vai acionar essa primeira unidade, que é a unidade policial, e a gente vê que existe um avanço muito grande em vários crimes, né? Que eles entendem como é que algumas organizações criminosas atuam, determinado crime de, enfim, de estelionato, mas quando a gente, até nos próprios homicídios, mas quando a gente se depara com a questão dos seriais, né? Eu entendo que a gente ainda precisa de muito avanço. Não sei se você concorda comigo. Existe aí porque assim, o trabalho policial, quando você está lidando com um serial, ele precisa de mais. Quase que ele precisa ser um psicólogo forense para poder entrar na cabeça daquela determinada pessoa e entender como é que ela está agindo, né? E a polícia, ela acaba, principalmente a polícia judiciária, que ela vai entrar depois que um crime aconteceu, diferente da nossa polícia ostensiva, que é a polícia militar, que ela vai prevenir que crimes aconteçam. Muitas vezes, essas ferramentas não estão ali na mão deles. Eu não sei se estou me fazendo entender, assim, é como se... Porque, assim, todos esses casos não são... E não é só no Brasil, tá? Eu digo isso em qualquer lugar do mundo. Tanto que esses criminosos ficam anos cometendo crimes, né? É muito mais complicado lidar com esse tipo de criminoso. Sim, especialmente quando ele age por tanto tempo. Foram 9 anos. E ele começou, se realmente o primeiro crime foi em 2002, ainda muito jovem. Em 2002 ele teria 19 anos. Então, dos 19 aos 28, quando ele é preso, ele teve muito tempo para se aprimorar, para ver o que dava certo, o que não funcionava. Então, o policial ele não precisa ser um psicólogo forense, mas ele precisaria ter um psicólogo forense ao lado dele para dar esse suporte. Eu vi, inclusive nesse caso, várias pessoas comentando, mas ele não agredia as vítimas. Como assim ele não agredia? Não... O estupro é uma agressão? Não existe uma agressão maior, imagino eu. Não dava socos, ele não pontapés. Batia. Mas imagina, as vítimas relatam, ele era um homem magro, né, ele não era corpulento, ele era magro e ele conseguia amedrontar e dominar a vítima mesmo sem precisar bater, sem precisar. Então, a pessoa, para fazer isso, ela não é qualquer pessoa, não é uma pessoa com uma personalidade mais fraca, mais... Enfim, eu tento evitar alguns termos, mas não é o fato de ele não bater que faz dele uma pessoa que não é agressiva. Muito pelo contrário, é um nível de controle absurdo. Então, em 9 anos, ele teve muito tempo para se aprimorar, ele teve muita informação, então... Porque eu pergunto, que eu lembro aqui muito bem em São Paulo, quando a gente teve aquela onda grande de sequestros, a própria Secretaria de Segurança Pública, né, criou a divisão de sequestro, que eram policiais especializados nesse determinado tipo de crime. Quando a gente vê um criminoso serial, e eu acho assim, nós não temos nem leis para esse tipo de crime, né? Eles vão ter que ser tipificados dentro das leis existentes. E nós também, o que eu sinto, nós não temos
policiais especializados nesse tipo de criminoso, seja ele um homicida, seja ele um serial estuprador, seja ele um serial estelionatário, os seriais. Eu estou errada, doutor Christian? Exatamente. Só fazendo um gancho com o que vocês acabaram de falar sobre a questão que muitos argumentaram que ele não machucava a vítima. Ora, temos que pensar isso e refletir e fazer um paralelo com a violência no ambiente familiar. Violência não é só o cortar, o sangrar, o machucar, o quebrar. Temos a violência emocional, temos a violência psicológica, temos a violência moral, que é uma violência que causa, às vezes, até mais danos no indivíduo do que ela pegar um tapa e um soco. Então, quando eu ouço essa narrativa de que ele era, entre aspas, delicado, me arrepia, porque isso é um absurdo. Ele já infligia um terror psicológico naquele momento na vítima, ela já entrava em pleno sofrimento, em amplo sofrimento, ele estuprava essa mulher depois. Então era bárbaro o comportamento dele, era extremamente agressivo, sim. Outros detalhes de agressão, de extrema selvageria, estavam já incutidos no ambiente psicológico dessas vítimas. Então dizer que ele não infringia esse tipo de violência, no meu ponto de vista, é extremamente inadequado. E não deveríamos incentivar isso, porque algum jovem vai ouvir isso e dizer, não, mas se eu fizer dessa maneira, então eu posso estuprar se eu não bater. Então a gente não pode incentivar esse tipo de raciocínio, a gente tem que combater esse tipo de raciocínio. Então o ato dele foi um ato de extrema selvageria, desde o campo do domínio psicológico. Então é importante dizer isso. E aí quando a gente fala da questão do serial, né, como eu disse, a gente tem aqui a divisão de sequestro, a gente tem delegacia de chacinas, né, que aí aquela determinada delegacia se especializou em chacina, que, né, onde tem um homicídio com mais de 3 pessoas já virou uma chacina. A gente tem a delegacia especializada em desaparecidos, mas eu não vejo, eu desconheço, não sei se existe, acredito que não, em nenhum estado da nossa federação, delegacias especializadas em criminosos seriais, porque eles são muito específicos, não é isso? Eles têm características muito diferentes, que é completamente diferente de um crime de violência doméstica, que é em cima daquela determinada vítima. Aquele agressor vai fazer aquilo, mas ele não vai fazer aquilo na casa, depois vai sair batendo em outras mulheres na rua, né? Ele é aquela vítima. Temos muitas vítimas de violência doméstica, temos muitas vítimas de homicídio, mas é sempre uma vítima. Ou talvez numa cena de crime tinha mais que uma pessoa, encontramos 2 pessoas. Mas quando a gente fala em criminosos seriais, e aí volta aqui novamente, né? Pode ser o homicida, ou o estuprador, ou o estelionatário, o que quer que seja. A gente não precisaria ter entendeu, uma força policial especializada também nesse determinado tipo de crime? Eu iria até além, Carla, porque nós temos a chamada persecução penal, que é a observância da cena do crime até a identificação de um suspeito, o julgamento, a prisão, essa pessoa vai sair. Então, nós temos várias etapas. Eu acho que nós precisamos no Brasil de um departamento, não sei se uma autarquia, não saberia do ponto de vista jurídico, político, jurídico, como organizar isso, mas eu imagino que tem que ser um departamento que acompanhe toda a persecução penal. Porque, ok, nós temos uma polícia civil muito produtiva no Brasil e prende muito bem, e prende rápido. Não consegue resolver tudo, porque a polícia no mundo inteiro não resolve tudo, né? Do Brasil. Então, imagina que polícias em outros países que têm um percentual maior de resolução, não é o número, não é a complexidade do que os policiais brasileiros encontram. São realidades completamente diferentes. Então, eu acho que tem que ter um departamento que acompanhe toda essa persecução penal, que acompanhe toda essa leitura da cena do crime até esse indivíduo sair da prisão, que acompanhe, inclusive, o histórico penitenciário dessa pessoa. Porque, por exemplo, apareceu aqui a imagem agora
do presídio que ele está, da penitenciária que ele está. Ele vai sair de lá. Mas enquanto ele está lá, ele recebe um tratamento. O que ele está fazendo? Ele está trabalhando? Alguém acompanha? Ele tem uma visão crítica, ou autocrítica do que aconteceu? Eu defendo que tem que ter uma educação moral em ambiente penitenciário, como tem que ter uma educação moral para nossas crianças, para entender todo esse mecanismo de processo decisório do que é o bem e do que é o mal na sociedade. Isso é moral. E nós observamos que essas falhas morais levam indivíduos a cometerem crimes. Então, a ampla maioria, a gente consegue trabalhar esses aspectos morais de autodeterminação, de autocontrole, da pessoa saber, se eu ultrapassar isso aqui, eu cometo um crime. Então, muitos conseguem na sociedade se frear, outros não conseguem. Então, por que esses não conseguem? Então, não é simplesmente por alterações neurológicas, genéticas, ou porque são doentes. Alguns sim, é verdade, alguns são psicopatas, alguns são esquizofrênicos, alguns têm lesão óbito frontal, mas não é a maioria. Nós temos um país violento porque a maioria da população é violenta. E nós temos um grupo muito pequeno que tem essas características. Ok, temos que nos preocupar em estudar esses indivíduos com essas características, mas temos que entender um plano moral mais abrangente em uma sociedade de mais de 200 milhões de pessoas que cometem atos disfuncionais e violentos quase que diariamente. Então, imagina, Carla, que nós temos 193 países. O Brasil é o 8º mais violento do mundo. É muito alto. De 193 países. Então, precisamos entender toda a persecução, não só na investigação. Então, acho que tem que ter um departamento ligado às unidades estaduais, ligado à federação também, que se comunique, seria uma secretaria extra. Não temos a secretaria que cuida dos presídios, não temos a secretaria que toma conta da segurança pública, não temos uma secretaria da educação e ministérios correspondentes. Na minha modesta opinião, tínhamos que ter uma secretaria voltada para entender esse aspecto criminológico. Porque o aspecto criminológico, ele perpassa não só do prender, mas dos programas de prevenção, das profilaxias. Então, nós temos ambiente escolar violento, temos jovens matando, temos o ambiente da internet, temos agora esses crimes voltados à comunicação da Dark Web, que tem um nome específico, me lembra, Carla? Da Deep Web, a Discord, que está acontecendo nessa plataforma. Discord, perdão. Nós temos agora o advento da Discord, que não acontecia há 20 anos. Acontece agora, porque Discord é agora. Temos as redes sociais, temos ameaças por ali, temos jovens infratores e delinquentes agindo ali dentro, cometendo estupro virtual, cometendo ameaças, cometendo crimes, cometendo atos sádicos, parafílicos ali dentro, organizando ataques às escolas por ali. Então, é uma nova modalidade de crime. Então, um departamento desse estudaria os fenômenos comportamentais que levam pessoas a cometerem crimes, não só na investigação, mas em todas as etapas do desenvolvimento da pessoa, que é o ambiente escolar, o ambiente de trabalho, o ambiente de fraudes. Imagina, por exemplo, dentro do ambiente bancário, e vimos vários exemplos no sistema financeiro norte-americano e brasileiro, de pessoas que agiram ali, que são literalmente psicopatas dentro desse ambiente, enganando, roubando, desviando. Você vê muitas vezes doações, eu tenho muito medo de fazer doação de alimento, de dinheiro, em qualquer circunstância, e depois é revelado que isso foi para a conta de alguém, foi para o bolso de alguém. Então isso não é desse governo, de outros governos, isso é do humano. Então precisamos entender melhor isso. Vamos resolver o crime? Vamos resolver a violência? Não vamos. Somos assim, mas podemos diminuir muito, podemos melhorar muito. Imagina que a sociedade, há décadas atrás, não tinha a estrutura que nós temos agora, estrutura educacional, estrutura econômica, acesso a alimentos.
Hoje nós temos esse acesso, a ampla maioria tem, e aqueles que não têm precisam da nossa ajuda para isso. Então temos estratégias para isso também. Temos situações de vulnerabilidade em periferias. Então quando você olha o cenário geográfico, socioeconômico e macroeconômico das sociedades, que envolve decisões políticas, decisões econômicas, decisões de consumo, tudo isso envolve aspectos da violência também. Porque a violência, ela não é só o ato de matar e estuprar, mas é o ato de tirar comida da boca de quem precisa também. Então, eu entendo que um departamento, uma secretaria como essa, ficaria responsável para entender essas mazelas do comportamento que vão trazer prejuízo, inclusive financeiro. Porque o aumento de estupros, o aumento de homicídios também traz danos financeiros para um país. Sim, afeta muito a economia de um país. Olha o que o Dr. Christian está falando aqui para a gente, né? Eu estava na minha humilde ideia de termos apenas um departamento dentro de uma divisão policial para atingirmos os seriais aqui. Mas ele coloca, e você coloca muito bem em suas palavras, essa necessidade que o nosso país precisa, né? Uma das coisas que a gente mais sente é o que as pessoas pedem, né? Elas querem ter mais segurança, né? É o que você falou, nós estamos aqui em São Paulo e é uma cidade violenta, né? Essa característica pode mudar? Eu concordo que também pode. O crime vai acabar? Lógico que não, porque é o que você falou, é da natureza humana. Mas nós temos como combater, temos como, né, prevenir, temos como, inclusive, atrapalhar um pouco a vida do criminoso? Sim, porque tudo que acontece, né, vira caso de polícia. Aí qualquer coisa a gente chama a polícia. Tudo a polícia precisa resolver. Chega a ser um absurdo, né? Eu outro dia estava no Copom da Polícia Militar, as pessoas ligam para saber se é dia do rodízio do carro, né? Então, assim, não, ao mesmo tempo que as pessoas têm aquela coisa, uma determinada, não quero a polícia, mas eu quero a polícia, entende? É uma loucura isso, né? A polícia faz parte do nosso dia a dia, do dia a dia das pessoas, né? E não existe mais, lugar tranquilo. O que você falou, a gente viu a quantidade de ataques que a gente viu nos anos passados em cidades do interior, para roubar banco. Enfim, o crime, ele vai se movimentando, aonde ele vai encontrando dificuldade, ele vai procurando a facilidade, né? Aqui está difícil, vamos migrar para cá, que aqui está um pouquinho mais fácil. E ele vai se adaptando, né? Porque o ser humano é adaptável. Sabe por que isso, Carla? Porque o nosso mal precisa ser representado, se alimentar e viver. O nosso mal, imagina uma energia que não se acaba nunca. Ele tem que se satisfazer, ele tem que se manifestar. Então, como nós não temos essa educação moral, como nós não temos essa educação de entender essas manifestações comportamentais, nós aprendemos através da sociedade, através das instituições religiosas, que temos que buscar o bem e eliminar o mal, ou negar esse mal. Eu já penso o contrário, eu tenho que dialogar com esse mal. Eu tenho que entender como ele se manifesta, o que ele me diz dentro de mim. Então, linhas terapêuticas, como a linha junguiana, a linha cognitiva, buscam entender esses complexos, essas crenças, porque eu não posso me afugentar do meu mal, porque sou eu. Então, esses indivíduos também, muitos vão dizer que não, o meu ato foi um ato criminoso, ok, mas não queria fazer o mal. Nesses 22 anos que eu atuo na área criminal, Carla, eu ouvi de muitos criminosos sexuais, inclusive, que a culpa era da vítima. A culpa era da vítima. É muito Você é culpado. É muito triste isso, né? A Você vítima me fez fazer como se a vítima tivesse pedido para ser, né, violentada, né? Às vezes até na polícia ou nos pronto-atendimentos, eles têm esse movimento com a vítima. Mas como assim? Tu estava saindo da onde essa hora? Ele te abordou às 2 da manhã, mas de onde você estava saindo?
Então, isso até faz a vítima recuar. E não, pera, será que eu quero realmente passar por isso? Eu quero ser revitimizada? Eu vou mesmo procurar a polícia, um posto de saúde? Porque a gente escuta as especulações mais infundadas, assim, será que realmente foi abusada? Será que não é só para justificar? Então, não. Gente, é o que vocês falaram, a gente precisa de um programa muito maior para poder combater esse grande problema, né? E não adianta achar, eu concordo 100%, que a polícia vai resolver tudo. Né? Até porque o trabalho da polícia também é limitado, né? Ela resolve bastante coisa, ela faz um trabalho muito bom e às vezes com muito pouco. Temos que ser Não podemos honestos. esquecer que policiais também são humanos, também vivem as suas complexidades, as suas manifestações comportamentais e também precisam de apoio. A gente só cobra da polícia, a gente está ajudando como a polícia? Exatamente. Não, quando a gente vê esse delegado mesmo, ele pegou aquilo que nem um cão perdigueiro. Ele queria descobrir quem era esse serial estuprador. Porque também a gente já viu casos que vão ficando. A gente tem esse caso aqui agora, que você trouxe de Mogi Guaçu. O que foi feito? Essas vítimas continuam sem saber o que fim levou esse estuprador. E aí eu vou perguntar aqui para a Hannah, porque muitas características do crime de Mogi Guaçu são similares a esses crimes que aconteceram no Distrito Federal. A gente sabe também que esse agressor, ele se movimentou. Ele pode ter vindo para Mogi Guaçu. Pode ser ele. O que precisa acontecer para que a gente faça, pelo menos, a checagem se esse estuprador de Mogi Guaçu seria o mesmo do Distrito Federal? Precisa haver uma conexão entre as cidades, entre os estados. A gente fala muito na importância dos bancos de perfil, tanto do comportamental quanto do genético. Precisa ter a interligação desses dados, precisa ter essa comunicação. Parece algo muito sofisticado, parece um cenário quase de ficção científica, mas não, porque os crimes, eles vão se aprimorando, eles vão evoluindo numa velocidade, acho que até eles vão mais rápido do que a tecnologia que a polícia tem à disposição. Então, a polícia faz o que ela pode, o que está ao alcance, mas às vezes já o criminoso já está a 1, 2 passos além da polícia. Então, por exemplo, os crimes pela internet é um bom exemplo. A polícia tem à disposição, tem os dados e esbarra. Às vezes é uma plataforma que não tem as informações à disposição, às vezes é um processo que está arquivado e a gente não consegue mexer. Então, a gente precisa do máximo de dados, do máximo de comunicação entre as diferentes esferas. Sim, a gente precisa de colaboração. Colaboração. É isso, porque possivelmente existe uma possibilidade, mesmo que seja remota, desse criminoso sexual de Mogi Guaçu seja o nosso Jack da bike. Que é tudo muito parecido. Lembra muito. E essa colaboração tem várias modalidades de colaboração. Tem aquela que, se eu seguir um protocolo numa cena de crime, colhendo esses dados, é uma colaboração automática, vai para um banco de dados nacional. Existe a colaboração de eu buscar essa conexão com uma outra unidade, com outro estado da federação. Então, no meu ponto de vista, o ideal seria uma colaboração protocolar, que não exigisse, além de eu fazer o meu trabalho, a preocupação de estar fornecendo esses dados para outros estados. Você vê crimes da internet, um está em Minas Gerais, um está no Rio de Janeiro, um está no Rio Grande do Sul, o outro está aqui em São Paulo, outro está no Rio de Janeiro, o outro está lá em Brasília, o outro está lá na Bahia, enfim. Então imagina uma delegacia, uma seccional que seja resolvendo uma questão da sua região, ainda ter que buscar essa colaboração calculando aonde esse criminoso pode estar agindo. Mas se for uma colaboração protocolar, essa unidade seccional, por exemplo,
aqui em São Paulo alimentando esses dados, isso já cria um alerta nacional de comportamentos criminosos semelhantes. Isso acende um alerta. Ou seja, então se eu estou aqui em São Paulo agindo, olha, aqui nós temos um crime de uma pessoa que está estuprando com essas características, as vítimas estão dizendo isso, temos aqui uma probabilidade. Então, lá na Bahia, lá no Rio Grande do Sul, de repente, se essa pessoa se locomoveu, se movimentou e vai agir em outro local, cria-se um alerta. Então, falamos, por exemplo, algumas semanas atrás, do monstro do Morumbi. Ele cometeu esses crimes aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Pará. E lá, na mesma semana, voltou a cometer os mesmos crimes. Então imagina se tivesse um alerta comportamental do tipo de ação, essa comunicação seria rápida, mas teria que ser uma comunicação protocolar, no meu ponto de vista. Eu até vou puxar um gancho aqui, que o Christian gosta muito. Se a gente tivesse isso, talvez todos aqueles casos do Paraná, daquelas crianças desaparecidas, né? Talvez a gente tivesse uma solução para aquilo. Exatamente. Foi Porque também o que aconteceu no norte, no nordeste, com o caso do Chagas. é que no Chagas a gente descobriu de fato quem é o agressor. Até hoje a gente não sabe quem sumiu com aquelas crianças, né? Quem de fato matou o menino, o Leandro Bossi? Quem matou o Evandro Caetano? O Evandro está morto, de fato? Existem tantas dúvidas, não é? E foram várias crianças naquela região. E muitas crianças sumiram. E, assim, tantas dúvidas. Se a gente tivesse esse banco comportamental, como isso poderia ter nos ajudado, não é? Talvez tantas crianças não tivessem sido emasculadas e mortas ali naquela região do Pará e do Maranhão. É importante a gente dizer, Carla, e eu defendo isso há muitos anos, quem nos acompanha, principalmente no último ano, vai perceber que a gente fala muito nesse banco, principalmente nos últimos meses. É algo que eu venho trabalhando há mais de uma década nesse tipo de banco. E agora eu acho que é o momento que eu tenho que levantar uma bandeira, nós estamos levantando essa bandeira para que o Brasil tenha. Isso vai resolver o crime, isso vai resolver a violência. Na hora que isso for implantado, tudo muda, a gente vai dormir e vai acordar no outro cenário social? Não. Mas vai nos dar elementos para entender comportamentos que não estamos entendendo, que talvez colaborem com as próximas gerações. Talvez a nossa geração, Carla, a gente não vá viver para testemunhar grandes melhoras sociais. Mas eu acho que a nossa obrigação da nossa geração é deixar dados para que as próximas gerações trabalhem isso, entendam isso. Então imagina que se temos vacina hoje, é porque gerações anteriores se mobilizaram, pensadores se mobilizaram para isso, sociedades se mobilizaram para isso. Então acho que a nossa obrigação, se a gente não resolver ou não melhorar esse cenário, mas a gente tem a obrigação, na minha modesta opinião, de ter dados, de ter elementos, deixar um cenário montado para que outros no futuro, que tenham mais conhecimento, mais tecnologia do que a gente, consiga solucionar problemas que agora parecem intransponíveis para a gente, que para outras gerações não será. Como nós resolvemos problemas hoje, a nossa geração, que gerações passadas observavam elas como intransponíveis. Então é isso, essa colaboração, digamos, entre gerações que a gente tem que ter também. Não, eu já comprei a bandeira já há muito tempo, eu acho que isso é fundamental, isso iria ajudar muito, né, aos nossos profissionais que trabalham nessa área e que precisam, né, porque quando a gente pensa, vamos pegar um policial, a arma do policial não é só uma pistola, não é uma algema, não é? É isso também, é ele conseguir entender o comportamento do criminoso, né? Como é que ele age, por que ele age dessa forma. E é um trabalho grande e extremamente importante. É o que você falou. Vai acabar com o crime? Lógico que não. A gente tem que ser muito poliana para achar que
né, o crime vai acabar. Acho que nada acabará com o crime, né? Gostaríamos. Essa é uma realidade, porque as pessoas vão acabar, né, as que têm desejo pelo crime, cometer crimes, mas a gente pode dificultar, a gente pode ajudar as forças policiais, a gente pode monitorar. Hoje, quando a gente para pensar, vamos voltar nos Estados Unidos, quando um agressor sexual ele sai da penitenciária, ele é monitorado. E ele pode ficar muito infeliz, mas é uma realidade. Então, quando ele vai morar uma determinada área, ou você mesmo vai comprar uma casa, ele já te diz, ó, aqui nessa região mora um agressor sexual. Ele vai ter a sua vida mapeada, goste ele ou não. E é uma questão, inclusive, para dar um alerta para a sociedade. Não, aconteceu um crime, né, vamos dizer, né, de uma violência sexual, é lógico que a primeira pessoa que vai ser investigada vai ser esse agressor, se for naquela região onde ela está. Pode até ser que não seja ele, mas é o fardo que ele vai ter que carregar para o resto da vida dele. Nos Estados Unidos as coisas funcionam dessa forma. E é uma resposta, inclusive, para uma sociedade que paga imposto, né? O imposto está sendo bem utilizado. Não quer ter sua vida vigiada e monitorada? Não cometa crimes. Mas é assim, eu entendo que a gente precisa avançar muito para poder ajudar as nossas forças policiais, ajudar o nosso sistema de justiça, ajudar a sociedade, não é? E eu concordo com você, essas pessoas precisam ser monitoradas, porque, cumpriu a pena, tem todo o direito, agora ele já cumpriu, ele vive feliz da vida cantando no parque. Ele tem o direito de cumprir legalmente e voltar para a sociedade, mas ele não tem, esse é o direito. O direito que ele não tem de cometer crime novamente. Exatamente, então, né? Aquela história assim, de agora eu vou, né, livre, leve e solto. Não, precisa ter uma... E aí, assim, é o que você acabou de explicar do comportamento. A reincidência é muito alta. Não é uma questão de querer rotular, como algumas não, pessoas dizem. Como outro dia eu estava vendo na internet, né, a hashtag, né, deixa Elise em paz. Gente, eu sempre digo, a gente deixa ela, né? É só ela não ter cometido o crime que ela cometeu. Agora ela cometeu um crime bárbaro, assustador, né? Assim, infelizmente, no período de condicional dela, porque ela ainda está na condicional, né, do sistema, ela fez uma progressão de pena, ela se mostrou que não está cumprindo, inclusive com o próprio combinado, né? Vamos colocar assim, de forma bem simplista. E aí são delitos, pequenos delitos, mas ela não pode, né, descumprir, não pode cometer nenhum delito. Então não adianta colocar, deixa eles em paz, entende? Não deixa eles em paz, não deixa o Jack da bike em paz, não. Porque a gente não sabe como é que essa pessoa volta, o que essas pessoas podem fazer. E é uma grande preocupação, sim. É uma grande preocupação da sociedade. A gente espera que eles não cometam mais crimes. Mas eu entendo que, como é feito nos Estados Unidos, principalmente para os estupradores, que eles precisam ser monitorados, sim. Porque ele vai sair, e o Kleber, quando sair, ele vai ter 58 anos. E eu não consigo acreditar que um estuprador não vai estuprar mais. Porque... Com certeza. Agora não quer... E é só ouvir as vítimas. Pergunta das vítimas, quem já foi vítima, se quer. Ok, muitos não querem, perdoam. Tem pessoas que têm uma estrutura moral muito elevada. Eu perdoo meu agressor, minha agressora, matou minha filha, matou meu pai, matou minha mãe, estuprou, etc. E eu perdoo. Tem pessoas que conseguem. Ok. Mas 90% não conseguem, ou 95% não conseguem. Então pergunta para esses 90%, 95% se ao menos desejam que aquele indivíduo ou aquela pessoa, quando estiver em liberdade, seja ao menos monitorado ou não, que você vai ouvir uma resposta quase única de sim, queremos e precisamos. A sociedade tem que ser protegida. Eu também acho que é o mínimo. Essa pessoa precisa ser, de fato, monitorada. Bom, meus amigos, o Jack da Bike ganhou uma pena de 100 anos, é isso? A gente sabe que não vai ficar 100 anos preso. Ele foi preso muito jovem, como o Dr. Christian aqui já mesmo colocou,
daqui a pouco ele está aí na condicional dele, né? Está no semiaberto, vai para a progressão de pena, não é isso? E ele vai voltar e vamos acompanhar o que vai acontecer. A gente espera que até lá as coisas caminhem para que, pelo menos, esses seriais estupradores sejam mais monitorados. É isso, vou deixar aqui as redes sociais do professor, nosso amigo, Dr. Christian. Aqui vão ficar aqui os cursos dele também. Não deixem de fazer os cursos que ele oferece, são muito bons. Todo mundo quer saber mais e mais e mais. É só fazer os cursos do Christian para entender aí a mente desses criminosos, uma mente bastante complicada. Esse ano vai sair o livro novo, né, sobre crimes sexuais. Muito bom, vamos acompanhar, vamos divulgar aqui, as pessoas precisam comprar também. Então, já dando spoiler. E o livro também, que a gente quer fazer, inclusive vai ter a sua participação, Carla. Fico muito feliz e orgulhosa Ao de longo poder desses ajudar. anos, falamos de muitos casos, principalmente também na série Anatomia do Crime, e a gente quer trazer isso em formato de livro também. Algumas pessoas nos cobraram, alguns amigos, alunos, mas como seria bom se vocês produzissem um material gráfico, literário em relação a isso também. Então Vamos produzir, a gente está aqui para a isso. gente vai atender os pedidos e muito breve a gente já está trabalhando nisso. Deve sair esse livro dos casos da anatomia, nosso livro sobre estupradores de vulneráveis, a natureza do crime sexual e outras coisinhas estão vindo aí de novidades. É isso aí, vai ficar aqui também as redes sociais da doutora Hanna, quem quiser entrar em contato com ela, quem quiser mais informação sobre a área criminal, ela está aí sempre disposta a ajudar também, a contribuir. Vai ficar aqui as nossas redes sociais e o nosso e-mail que vocês conhecem, que é op@midialento.com.br. Quem quiser mandar sugestões, tirar dúvidas, a nossa produção aí está de portas abertas. Meus queridos, muito obrigada e a gente espera vocês na próxima semana com mais uma Investigação Criminal.